Boa tarde a todos. Eu decidi aproveitar a ocasião aqui das conversas à volta do cru e do cozido para fazer uma pequena reflexão sobre o trabalho que tenho desenvolvido nos últimos anos, artisticamente, e confrontar esta ideia de cru e de cozido com uma análise do que foi feito e com a forma como eu vejo isso que fiz no momento presente. Gostava de começar por apresentar um trabalho que se chama There Horizon, ou Ali Horizonte, e que foi a primeira peça que eu participei numa exposição em que o espaço da galeria tinha estas duas janelas e essas janelas davam para um espaço fechado, um pátio interior rodeado de edifícios e carros e relativamente pequeno, e em que o meu ímpeto para criar para aquele espaço, porque estava interessado em trabalhar especificamente para o contexto, para aquela exposição, para aquele lugar, foi uma intervenção muito simples sobre a janela, em que eu desenhei uma linha do horizonte rigorosamente ao nível dos meus olhos, como aliás a linha do horizonte se apresenta sempre, ao nível dos nossos olhos. E eu desenhei essa linha sobre a janela e nada mais raspei a tinta que já lá estava e limpei o vidro tão meticulosamente quanto possível, e o trabalho em si apresentava-se de uma forma talvez ultra minimal, diria eu, quase invisível até para alguns dos visitantes que foram à exposição, porque eu observava-os à distância, ver quem é que reparava ou não, mas isso também de alguma forma era parte do trabalho. E em que esta ação sobre a janela tinha para mim a ver com o tentar criar um espaço, ampliar o meu campo de visão de alguma forma através do trabalho que eu estava a desenvolver. E o efeito que esta simples intervenção na janela criou era quase uma ilusão, porque quando se via ao vivo, com certeza que era diferente desta imagem, quando se via ao vivo notava-se uma subtil diferença entre o vidro limpo e o vidro sujo, e ele criava essa linha muito certa, horizontal, que nem sempre está presente no contexto, criava essa ilusão de espaço aberto, pelo menos no meu entender, e que me despoltou campo de manobra para muitos outros trabalhos que vim a desenvolver posteriormente. Portanto, há aqui uma ideia, como disse, desse espaço aberto e de usar a arte para criar qualquer coisa, abrir um espaço à minha frente que eu não conheço, de alguma maneira. Na sequência dessa exposição, pouco tempo depois, e estamos a falar, a primeira peça, não disse, em 2010 e esta em 2011, no mesmo contexto quase, que foi quando eu estava a estudar em Londres. Numa visita a Portugal durante as férias, penso que do Natal, fiz uma série de fotografias a preto e branco, requisitei a máquina lá da escola e trouxe-a para Portugal e andei a fotografar quando vim visitar a minha família. E fotografei de uma forma talvez bastante espontânea e sem grandes preocupações de o que é que iria sair dali. E notei quando voltei a Londres, ao ateliê, encontrei num dos rolos que tinha feito, encontrei estas duas imagens que tinham sido tiradas, evidentemente em momentos diferentes, e a princípio sem grande relação entre... Não tinha pensado que tinha feito a primeira imagem e depois a segunda. Surgiu, encontrei uma certa semelhança não só formal, mas também cromática entre estes dois cavalos, e decidi usá-los nesta instalação que se compunha por estas duas imagens dos cavalos dispostas ali ao lado esquerdo e um grande círculo negro que suspenso do teto da galeria, e que quando o visitante se aproximava da peça era confrontado com este grande círculo negro acima das suas cabeças, e comecei a ligar esta minha preocupação com a direção do olhar
com o trabalho que tinha feito anteriormente, que tinha a ver com a linha do horizonte e com o espaço que está à nossa frente, contraponto com a ideia de olhar para cima, para algo que para mim remete para um céu noturno e para uma tentativa de encontrar algo num plano que não está no nosso plano, algo que não está no nosso plano. E comecei a ligar estas ideias da direção do olhar para cima, olhar para baixo, ao nível dos olhos, e o confronto com aquelas duas imagens dos cavalos, que já por si são quase um oposto uma da outra, tinha a ver com esta ideia de distância, porque os cavalos para mim ali significavam, tinham um peso quase de símbolo do meu lugar de origem, do sítio de onde eu provinha, e estando eu distante, como é que eu me situava em relação a esse lugar e a essas referências, talvez até mais pessoais, que me estavam distantes. Nesse mesmo rolo, encontrei também esta imagem de duas crianças que brincavam pelo campo. Eu próprio também estava a andar de bicicleta com a câmara a fotografar aleatoriamente, podemos dizer. E esta imagem foi bastante forte para mim porque, e mais uma vez sublinho que eu estava distante, estava noutro sítio a observar para aquilo que tinha recolhido nesse lugar de origem, e foi um confronto um pouco com a minha situação no momento presente, a idade que eu tinha naquele momento, que não foi assim há tanto tempo, e um reconhecimento, um autorreconhecimento nesta imagem das crianças que em tudo se assemelhava à minha própria infância. Basicamente eu era assim. Andava de bicicleta e sujava-me com os colegas e brincávamos desta forma. E o que eu quero dizer com isto é que há no meu trabalho um encontro constante entre algo que eu quero controlar e que sei o que é que eu busco, ou penso eu que sei o que busco com o trabalho, mas também há este encontro que nos permite encurtar essa distância do aleatório ou do intuitivo, se quiserem, e trazer as coisas mais para um plano mais palpável e mais físico. No fundo, o trabalho serve para tornar físico algo que está ainda num plano mais mental ou num outro plano. E esta imagem foi forte porque, enquanto que os cavalos, que também são dois, fazem uma referência a um lugar de origem, estas crianças para mim faziam referência a mim próprio. Portanto, há esse confronto, essa distância temporal de eu olhar através destas crianças para a minha própria infância e um olhar para o lugar de onde eu nasci. Depois deste trabalho, ao folhear um livro de História da Escultura ou de História da Arte, qualquer coisa semelhante, não me lembro bem, encontrei a imagem do Auriga de Delfos, que me interessou bastante logo desde o início, que já conhecia, mas que aquele momento de abrir o livro naquela página, houve qualquer coisa, um clique que se fez, e chamou-me a atenção essa estátua, essa peça, precisamente pela sua verticalidade. Se criarmos as suas vestes, compõem quase uma coluna grega, extremamente vertical, orientada nesse sentido. E depois, quando aprofundei a pesquisa sobre esse meu referente, esse meu interesse, essa estátua, encontrei uma imagem, esta única, com fraca qualidade, mas interessante na mesma, em que os arqueólogos, e que a imagem retrata os arqueólogos no momento da descoberta da estátua. E fui confrontado com um contraste que eu achei bastante interessante, que era o facto de eu me ter interessado por essa verticalidade da peça, quase um eixo, até de uma perspectiva mais abstrata, com a imagem dela na horizontal. E o que isto me fez pensar foi no quanto está escondido na terra, enterrado, e o que se descobre e que passa desse plano horizontal enterrado de vestígio e de camada que está escondida abaixo de nós, para passar para algo que passa depois para a verticalidade e que se enquadra no mesmo plano em que nós estamos. Ela traz-nos para o presente uma imagem que pertence ao passado.
No entanto, essa imagem é incompleta. Esta escultura fazia parte de um grupo escultórico, pensa-se que com 6 cavalos, em tamanho real, à frente do auriga, é isso que quer dizer, é o que segura as rédeas e conduz uma biga, que é uma espécie de uma carroça só com 2 rodas, para fazer corridas. E, portanto, a imagem, apesar de tudo, é incompleta. Ela foi-me revelada, de alguma forma, de uma determinada forma, mas ela pertencia a um grupo, a um conjunto que eu não conheço e que ninguém aqui na sala, ou possivelmente no mundo, sabe exatamente como foi, porque o que resta dela é esta figura e uns pequenos fragmentos de patas de cavalo ou de rédeas que se pensa que pertencem ao mesmo grupo escultórico. E, portanto, isso fez-me pensar, mais uma vez, na possibilidade de criar a partir do fragmento, a partir de uma imagem parcial, compor a partir disso, completar o resto através do meu processo criativo e do meu trabalho. Fiz uma série de trabalhos nesta sequência, escolhi este, por acaso a projeção um bocadinho escura, não estava previsto, mas é uma imagem, um painel que está em Lisboa e que fiz-me retratar em tamanho real e retratei também um cavalo na mesma região, no Ribatejo, em tamanho real, e o que tentei fazer com ele foi tentar recriar aquilo que eu desconhecia e que estava à procura de ver de uma forma palpável e visível, usar o trabalho para tornar visível isso que é desconhecido de alguma forma. E este trabalho, para além de ter a relação da escala ser um tamanho real, ser uma escala real, que para mim é importante porque a própria estátua, a própria auriga tem sensivelmente a minha altura, a orientação da imagem é também central naquilo que eu estava a pensar naquele momento, que era quase como se a escultura que existiu, todo esse grupo escultórico, quase que com o deslizamento de terras que houve em Delfos e que enterrou todo o templo e tudo o que havia nesse lugar, quase como se essa terra tivesse deslocado toda a peça para o subsolo e, portanto, era uma tentativa de tentar imaginar o que é que estava aí escondido e como é que ela tinha eventualmente sido um dia e como é que eu a vejo no momento presente. Tem também um aspecto que eu acho importante frisar, que é a escolha da cor. Os materiais, isto é uma impressão que eu fiz sobre o material, mas o suporte, que é MDF, tem uma cor bastante semelhante com a cerâmica grega, com as figuras negras e vermelhas, e não foi à toa que eu escolhi tanto um suporte como a cor de que a imagem é composta, e foi talvez a primeira vez que eu percebi uma ligação com o meu interesse pela cerâmica, que me traz a este espaço onde estamos agora e onde tenho vindo a trabalhar. Talvez de uma forma mais conceptual, se quiserem, mas há aqui uma relação entre o fragmento da cerâmica, que é um dos vestígios mais comuns de encontrar, que guarda em si a memória de um tempo passado, e há aqui uma tentativa, pelo menos para mim, a nível pessoal e de preocupação, de tentar trazer essa ideia de cerâmica para o presente. Mais recentemente, agora neste ano, 2015, desenvolvi aqui mesmo uma residência artística em que, apesar de eu já trabalhar com a cerâmica há algum tempo, como deu para perceber, nem todo o meu trabalho utiliza esse material. Mas desta vez foi quase, não digo obrigatório, mas era um dos objetivos, era desenvolver um pensamento plástico que se ligasse intrinsecamente com o material com que eu estava a trabalhar. E o resultado foi uma exposição a que chamei A Forma Traduzida, e que esta exposição tinha alguns conjuntos de peças em que eu experimentava
levar o material a um certo limite, no sentido em que estava a explorar as suas próprias qualidades plásticas e, portanto, algumas das peças, essas mais lineares que vêm, eram quase um esticar do material ao máximo possível, levá-lo ao limite sem quebrar, em confronto com umas esferas que eu fiz também. E esta ideia da cerâmica e as imagens que eu tinha na cabeça, que eu estava a pensar nesta altura, era um pouco o confronto desse limite do material e da possibilidade de eu ver para além dele. Mais uma vez, quase como a primeira peça que mostrei, uma simples linha ou raspar da tinta e de limpar o vidro permitia-me criar um espaço que não estava lá, que é de alguma forma uma ilusão. E aqui cruzei essas ideias do limite do material com a possibilidade também de ver para além dele e tentar entender coisas que me estão distantes, mais uma vez. Ao princípio hesitei se havia de ser tão literal, no sentido de associar as esferas a planetas ou a outros corpos celestes possíveis. Mas eu optei por me focar e assumir essa ideia porque era precisamente disso que eu estava a querer falar, em que quando eu trabalho com a cerâmica, tenho muita noção do tempo, no sentido em que a cerâmica para mim comporta as 3 possibilidades de tempo, que é o passado, por ser uma matéria antiga, ancestral, como o Ícaro falou, que se conta cuja idade se conta em milhões de anos, e o momento presente da modelação, do confronto com a matéria, do pensar com as mãos de alguma forma, aqui e agora, e com o futuro, na medida em que o material se altera, se transforma drasticamente com os processos de cozedura e de tudo aquilo que vocês com certeza já ouviram falar. Já vou terminar. E portanto, curiosamente, estas formas e este pensar sobre o material e toda esta química que temos aqui na sala que compõe as obras que são apresentadas de alguma forma, eram um questionamento, simplesmente um lançar uma questão sobre como é que eu vou conseguir olhar para a Terra e conseguir olhar para a Terra que está aqui tão próxima, tão fácil, tão disponível, e projetar-me num espaço mais distante e longínquo. E curiosamente, depois da exposição, e sem grandes pretensões, é apenas uma observação, a NASA, poucos meses depois, lançou a primeira imagem em alta definição do planeta Plutão, que por coincidência é o mais distante do Sistema Solar. Pareceu-me uma associação interessante com essa possibilidade da arte criar uma espécie de verdade que pode não ser comprovada cientificamente, mas que se calhar a um nível mais intuitivo e mais criativo permite encontrar-nos com essas realidades que estão distantes e que se comprovam por meio da criação artística, seja isso o que for. Obrigado.